Olá, boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início à transmissão desta noite ao vivo aqui pelo Facebook. Data de hoje, 14 de março de 2021. São 18 horas e 40 minutos. Teremos posteriormente uma gravação sendo compartilhada também no YouTube. Nós teremos hoje a participação também do missionário, estamos chamando de Heitor, né? E os irmãos vão poder ter um pouquinho de testemunho daquilo que ele terá para compartilhar conosco. Okay? Deixa eu só fazer um ajuste mais aqui, achar o meu volume aqui para trazer para vocês aí. Os irmãos que já estão conosco. Os irmãos vão perceber hoje aqui um pouco mais tarefado, um pouco mais atento a algumas telas, mas é para que a gente possa oferecer aí, chegar para você o melhor possível, a sua qualidade de imagem. Eu já vejo alguns irmãos aqui conosco. Felipe e Maria, eu tenho aqui visualizando Felicidade, Maricélia, irmã Zezé, temos também Sérgio, Dilza, irmã Jandira, temos bastante pessoas conosco compartilhando. Irmã Neuza, irmã Vera Vélez, enfim, hoje o número está grande, eu talvez não alcance todos vocês aqui, tá? Bem, nós vamos falar com Deus neste momento, nós vamos orar, na sequência nós teremos um momento de oração, tá? Feche os teus olhos, vamos juntos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Ti, pela vida que temos recebido, damos graças aos que nos tem dado. Por favor, Deus, peço neste momento que nos ajude nessa transmissão das ferramentas que temos em mão, para que possamos doar a Ti e também trazer edificação à Tua igreja. Louvamos Teu bendito nome, exaltamos, peço perdão pelos meus pecados, confesso e sei que sou pecador. Deus, fale conosco através da Tua palavra, receba as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu acho que teve uma falha do meu som aí para vocês, em alguns momentos da minha oração. Deixa eu já me reportar aqui também, está tudo ok para vocês, tá? Bem, nós vamos iniciar com o momento de louvor. Os irmãos de louvor, que é o Ministério de Louvor, prepararam aí alguns cânticos que nós vamos juntos entoar e louvar a Deus. O primeiro deles fala sobre a exaltação do nome de Deus. Teremos na sequência um cântico baseado no texto de Isaías 9, falando sobre o nosso Redentor, Messias, o Filho que nasceu. E iremos terminar com o cântico que fala da graça, da maravilhosa graça de Deus, que nos é suficiente. Deste modo, convido você a exaltar, a louvar o nome de Deus com os nossos irmãos do louvor. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus, estamos todos aqui. Mais um momento de louvor e adoração. Isso é muito prazeroso, é muito bom estar louvando com todos vocês, mesmo estando em cada um em seus lares, mas é muito gostoso. E quero te convidar, vamos louvar a Deus, vamos exaltar esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. E vamos dar glória a Deus, vamos dar louvores a Ele, vamos entregar o nosso sacrifício, vamos entregar o nosso tempo a Ele. E que esse momento seja um momento especial de adoração a Ele. Amém? Vamos louvar.
Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos declarar que o seu nome é maravilhoso. Vamos continuar louvando o nosso Deus, que é o príncipe da paz, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos louvar. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, até que sabemos que através da graça dele, ele tem nos curado, ele tem nos libertado. Sabemos que através da graça dele que temos acesso a ele, graças ao sacrifício que ele entregou o próprio filho dele numa cruz para nos salvar. E é dessa graça que estaremos louvando agora. Vamos adorar e vamos nos entregar nesse momento. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha
Amém, irmãos. Olha só, nós estamos retomando a parte do louvor, caminhou bem. Eu espero que vocês estejam também me ouvindo bem. Um dos momentos que eu estou ainda com dificuldade, buscando entender, é o meu áudio para vocês. O louvor eu já percebi que chega numa boa para cada um de vocês aí. O meu áudio, como estou com outros aplicativos abertos, pode ser que ele esteja ecoando ou pipocando um pouquinho, tá? Eu já vou ter o retorno disso dentro aí de uns 30 segundos. Mas vou continuar aqui com vocês, tá? Bem, nós vamos ter aqui um vídeo, um momento missionário que o irmão Gili preparou para a gente. Nós vamos compartilhar com vocês neste momento também, tá? Fiquem atentos, vamos conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito através dos seus servos pelo mundo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um jornal de missões relativo à nossa campanha de missões mundiais 2020, que tem como tema Viva o Poder de Transformar. A nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7, que diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Em Moçambique, pessoas estão sendo capacitadas e novos líderes têm sido formados. Veja essa notícia com nosso missionário Halderson. Eu sou Halderson Rangel, sou casado com a Meire. Chegamos em 2017 a Moçambique como missionários para trabalhar com capacitação e também formação de líderes. Trabalhamos em instituições teológicas de forma presencial e online, na capacitação de estudantes e professores. Coordenamos o curso de extensão em diversos lugares do país. Preparamos literatura para as igrejas. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20 que fazer discípulos é levar as pessoas à salvação e também ensiná-las a guardar o que ele nos manda. Conheça mais sobre o trabalho de capacitação da Junta de Missões Mundiais. Não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. No Oriente Médio, crianças têm sido alcançadas pelo Evangelho através do projeto Tenda de Brincar. Veja essa notícia com o nosso missionário Caleb Mubarak. Olá, eu estou aqui num dos países mais críticos da região de todo o Oriente Médio e é justamente nele que funciona esse projeto tão bonito chamado Tenda de Brincar. Nós estamos aqui com nossos voluntários que aceitaram o desafio esse ano. Eles estão aqui agora interagindo com as crianças e quem sabe no ano que vem ou numa próxima oportunidade você possa estar aqui junto participando e colaborando de fato aqui em pessoa, fisicamente, para esse projeto que estava no coração de Deus, foi transformado em realidade e Deus abençoe centenas de crianças neste lugar. Deus abençoe sua vida poderosamente. Nosso Senhor, não me envergonharei. Bem, irmãos, tanto em Moçambique como no Oriente Médio, as pessoas têm sido alcançadas graças à sua oração e graças à sua contribuição. Continue a orar, continue a contribuir e mais pessoas serão alcançadas pelo mundo. Que o Senhor te abençoe. Uma boa noite. Amém. Glória ao nosso Deus. Gili, obrigado pelo vídeo, por nos comunicar, nos deixar a par do que Deus tem feito.
Meus irmãos, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui para o momento de oração. Nós temos bastante pedidos de oração no dia de hoje. Os que estão no chat hoje, até por complicações que nós estamos tendo, eu não consegui captar, mas eu vou compartilhar com vocês aqui os momentos, os motivos de oração e encaminharei logo após o culto também para todos vocês, para que a gente possa dar continuidade às orações em favor dos nossos irmãos, tá? Então, eu jogo agora aqui para vocês na tela nossa primeira ficha aí de pedidos de oração, tá? Temos pedido de oração da nossa irmã Suzy. Ela pede aí por sua família, os enfermos, são pedidos compartilhados ali na data da quarta-feira, nós fomos reunidos para o culto de oração, tá? Bem, a irmã Ciene compartilhou conosco o pedido de oração do seu professor, o nome dele é Mário Marques, ele está enfermo, e nós também estamos em oração já desde a quarta-feira. Irmã Maricé agradece pelo emprego do esposo da sua amiga, o nome dela é Sabrina, uma pessoa que nós já tivemos também aí alguns contatos com voto de oração, e o marido dela estava desempregado, graças ao bom Deus conseguiu um emprego nesses últimos dias. Há o pedido de oração do nosso irmão Ailton, pelo pastor Newton Vieira, também já é um pedido de algum tempo, ele está na UTI, carece aí também das nossas orações. A irmã Delza pede oração pelo Fred, que está internado, e também pelo Solonildo. Solonildo é esposo da sua sobrinha. Ele já esteve um tempo atrás com o Covid, oramos pela vida dele, e agora ele passou por um AVC. Ela pede também oração por ele. A irmã Creonice agradece pelo cuidado de Deus com os seus filhos, suas filhas e também com os irmãos da igreja. A irmã Marinha agradece pela melhora da sua neta e também do seu sobrinho Vinícius, também um pedido do Vinícius compartilhado pela irmã Felicidade, tá? Vamos ao nosso segundo slide agora, os pedidos feitos aí no dia 12, da sexta-feira. Na verdade, são pedidos de oração dos nossos irmãos da classe de batismo. A Beatriz Ângela, ela agradece pelo aniversário da sua avó Iraci, pela informação que tivemos, é que está sendo celebrado hoje, né, aniversário. Novamente os nossos parabéns, felicitações à irmã Iraci pelos anos de vida. Ela também pede pela saúde da sua bisavó, o nome dela é Maria Ivanildes, né? Ela esteve por algum tempo internado, recebeu alta, graças a Deus. Nós vamos orar por ela e também sua família. O irmão Thomas pede pela família, né, o Márcio, a Dani, e também pela vida dele e pelo emprego a sua mãe, a nossa irmã Dani. A irmã Nádia pede pela sua família e também de uma amiga dela, Cláudia, que está enlutada. O Rubio, esposo da Nádia, pede também por sua família e agradece, né, pela família que tem, pede ainda pelo seu amigo João Paulo. Ele foi demitido essa semana e o Rubio apresenta o seu colega, seu amigo em oração. A irmã Mariane pede por sua vida, saúde, também pela sua família. A irmã Rubenils agradece a Deus por tudo que ele já tem feito a ela, pede também por uma porta de emprego. Nós vamos ao nosso terceiro e último slide aqui, ficha de pedidos de oração, foram aqueles que foram compartilhados hoje pela manhã, ainda conosco pelo chat, né? Eu acrescentei um pedido aí particular pelo Douglas e Andressa. Douglas, meu cunhado, Andressa, tiveram na semana aí a perda do Renato, tio do Douglas. Eles estão em luto, orem por eles também. E agradeço a Deus aí pelo aniversário da minha irmã, que foi no dia 10, Andressa, tá? A irmã Suzy pede pela irmã Marilda, irmã da Igreja Batista de Vila Oportunidade. Ela está em luto pelo falecimento do seu pai. Ela também pede oração pela mãe da Marilda, que está internada.
O irmão Heraldo compartilhou conosco pela manhã pedido de oração pelos Ministérios de Homens Batistas, tá? E por todas as famílias da igreja. Heraldo está liderando, aí está à frente como um dos líderes dos homens da nossa associação e também trabalhando aí com os homens da nossa igreja. Vamos orar que isso possa se firmar. A irmã Elizabeth também pediu por sua saúde, comentou sobre algumas dores, né? Nós vamos orar por ela também e família. Bem, esses são os nossos pedidos, irmãos. Eu quero acreditar e compartilhando com vocês posteriormente que teremos também o acompanhamento, o compromisso de oração pelos pedidos aí compartilhados. E farei uma oração, talvez não tão demorada, cada detalhe de cada pedido, mas iremos apresentar deste modo nas nossas orações em casa, nos nossos particulares e também na quarta-feira, ok? Vamos orar, feche os olhos, vamos falar com Deus também. Bendito Deus, Rei e Salvador, glórias damos a Ti, engrandecemos Teu precioso nome. Por favor, Senhor, que a pedidos dos nossos irmãos, pelas suas vidas, saúde, pelos seus amigos, a pedidos aqui mencionando pessoas desempregadas, há agradecimentos por datas, aniversários celebrados, por aqueles que já conseguiram a porta de emprego, nós colocamos todos eles diante do Senhor. O Senhor, em sua imensa sabedoria, conhece a cada um, sabe o que eles precisam. Em misericórdia, Senhor. Por favor, Deus, com o Teu povo, primeiro concedendo a todos discernimento, sabedoria e também a fé, contínua fé no Senhor para viver diante das dificuldades, das necessidades, porém na convicção, na certeza de que o Senhor é Deus e que está no controle de todas as coisas. Peço, Pai, por aqueles que estão enlutados, precisam do Teu consolo, do conforto do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visite cada família, cada irmão, Pai, que passe por essa situação tão delicada. Também, Pai, quero compartilhar e agradecer pelo nascimento da neta do nosso irmão Evanildo. Pai, que traga alegria a este lar, que seja uma bênção naquela família. Por favor, Deus, sê com eles também. Peço pelos missionários do campo, pelo nosso irmão que estará agora ministrando e compartilhando também algumas experiências aqui conosco. Peço por mim também na administração das ferramentas aqui. Novamente suplico ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que tudo concorra para a glória do Teu nome. Tudo possa trazer edificação ao Teu povo. Assim oro, peço o perdão dos meus pecados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu vou colocar aqui para vocês clipe de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais, da campanha de 2021, e na sequência já vou trazer aqui à tela também o nosso irmão Gilivânio, o missionário Heitor, estará também se comunicando aqui conosco, tá bom? Vamos ouvir e louvar a Deus também com a letra deste cântico. Deus nos chamou não por obras
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém, igreja. Nós estamos já em vias de conhecer, pelo menos ouvir a voz do nosso irmão missionário. Vou trazer a tela deles aqui para que você acompanhe também. Deixa eu só fazer a transição aqui, tá lá. Vocês devem estar vendo aí, acompanhando junto, uma outra imagem minha, que é a que eu tenho para compartilhar com os irmãos lá, mas eu já vou fazer a minha mudança aqui. Agora sim. Gili está aí também. Como foi mencionado, o Heitor ele não vai aparecer na tela, tá, irmãos? Porque por questões aí até de própria segurança a ele. Vou pedir ao Gili que faça uma oração e também passe a palavra ao Heitor e, se for o caso, também já apresente aos irmãos aquilo que for possível transmitir, e aí a gente já deixa a palavra com o Heitor também, tá bom? Oi, Gili. Ok, boa noite. Ok, boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui hoje, dia 14. Eu até ia mencionar no momento de missões, acabei não apresentando o momento missionário, mas hoje é dia de missões mundiais. Assim como os batistas têm o dia do pastor, o dia da esposa de pastor, que foi citado há dias atrás, hoje é dia de missões mundiais, no segundo domingo de março. E hoje nós estamos com o missionário Heitor. Como já dissemos no domingo passado, esse domingo também, ele não pode ser mostrado, ele atuou na Ásia por 2 anos e pretende voltar lá assim que terminar a pandemia. E nós vamos estar orando, pedindo a Deus pela vida do nosso missionário e que os irmãos possam ser edificados através do testemunho dele. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos, ó Pai, por termos, ó Pai, a oportunidade, ó Pai, de prestarmos culto a Ti. Senhor, te entregamos nas tuas mãos a vida do nosso irmão Heitor. Nós te pedimos por sua vida, Pai, por sua família, que tu possa estar abençoando não só ele, Pai, como os outros missionários que também estão no campo. Senhor, nós te pedimos, Pai, que tu possa estar usando o teu servo como instrumento, Pai, nas tuas mãos para trazer aquilo que tu tens a falar para conosco. Nos abençoe, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem,
como nós já havíamos dito, os irmãos não poderão ver o nosso missionário, mas poderão ver o avatar, que é a representação do nosso missionário. Heitor, a palavra está contigo, que Deus te abençoe, que Deus te use. Amém. Muito obrigado, irmão Genivani, obrigado, pastor Sidney, obrigado a todos os irmãos que estão nos ouvindo pelo espaço, e é sempre um motivo de grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus e poder trazer notícias do campo missionário, falar o que Deus tem feito no mundo. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o seu engajamento, a sua participação na nossa campanha. Ela é extremamente importante, ela faz toda a diferença. Estamos atravessando um tempo tão difícil, um tempo tão doloroso para tantas famílias enlutadas, mas nós que ainda estamos aqui temos essa grande oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então não fique de fora, que você possa servir a Deus com alegria. E como Junta de Missões Mundiais, nós queremos agradecer você também, agradecer as suas ofertas, as suas orações, e que você possa continuar motivado participando daquilo que Deus tem feito. Eu me chamo Heitor, sou missionário da Junta de Missões Mundiais já há pouco mais de 10 anos. Antes de seguir para a Ásia com a minha esposa, eu ainda, quando solteiro, passei também pelo continente africano, trabalhei ali em 2 países por 2 anos e meio, e depois que retornei ao Brasil, então pude me casar, e eu e minha esposa estivemos na Ásia durante uma temporada, e foi um tempo muito precioso. Retornamos ao Brasil para que minha esposa terminasse o seu preparo, a sua universidade, e agora o nosso envio definitivo estava marcado para abril do ano passado, mas como vocês têm acompanhado, isso não foi possível. Nós tivemos uma temporada num país da Ásia entre 2017 e 2018 e estamos desejosos de retornar para lá o quanto antes. Mas enquanto isso não é possível, estamos aqui no Brasil e queremos servir a cada um dos irmãos, queremos servir as igrejas batistas aqui na cidade de São Paulo e região. Então, por isso, quero compartilhar nessa noite com vocês sobre aquilo que Deus tem feito no mundo. Meus irmãos, um tempo difícil que nós temos vivido, e como vocês acompanharam, todo o ano de 2020 foi um grande desafio. E quando olhamos para o ano de 2020, tantas limitações que nós tivemos por conta de uma pandemia, talvez você esteja pensando aí que o ano de 2020 o nosso trabalho praticamente estagnou. Só que nós precisamos nos lembrar que quem conduz a sua igreja, quem sustenta a sua igreja é o próprio Deus. E Deus, ele não se limita diante das barreiras que nós, seres humanos, enfrentamos. Então, em um ano de plena pandemia, onde era para os nossos trabalhos terem simplesmente paralisado por completo, Deus continuou agindo, o poder de Deus continuou agindo, e pela graça e misericórdia de Deus, eu quero compartilhar com vocês um pouco dos resultados que nós tivemos em um ano de plena pandemia. Acredito que você esteja vendo aí na tela um pouco dos frutos que Deus, por sua graça e misericórdia, nos permitiu colher entre 80 países onde a Junta de Missões Mundiais tem atuado. Estamos no campo nesse momento com 1.803 missionários, e no ano de 2020, em plena pandemia, nós pudemos atender 279.373 pessoas, porque você tem contribuído para que os nossos projetos continuem. Tivemos também 9.663 líderes capacitados nesses 80 países. Tivemos 174 igrejas plantadas, 3.126 pequenos grupos iniciados, 43.385 pessoas puderam declarar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E, para a glória de Deus, 2.156 batismos, porque Deus continua em missão, porque Deus continua atuando, tantas coisas maravilhosas têm acontecido nos campos onde nós temos servido. E ali na Ásia não tem sido diferente, meus irmãos. Deus tem atuado poderosamente, e eu quero compartilhar com vocês também um pouco dos resultados que nós temos obtido ali na Ásia, mas não sem antes apresentar a vocês um vídeo que fala um pouco sobre a realidade vivida pela igreja na Ásia, a realidade vivida pelos nossos irmãos em alguns países onde a pregação do evangelho é proibida por lei. Então, que os irmãos possam prestar atenção a esse vídeo e que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração através dessa realidade vivenciada pelos nossos irmãos em tantos contextos, em tantos lugares da Ásia, onde o evangelho é perseguido, onde a igreja é perseguida,
onde os nossos irmãos são perseguidos. Então, que você possa assistir esse vídeo em espírito de oração também. Nós tivemos a alegria de receber, então, naquele final de semana, em nossa casa, um pastor da Igreja Sofredora e a sua filhinha. A Igreja Sofredora tem crescido de uma forma tremenda no país no qual nós trabalhamos. Na nossa congregação já tivemos que mudar de lugar várias vezes devido à perseguição da polícia. A polícia persegue, o povo de Deus muda para outro lugar, vai para outra casa, em lugares escondidos, em lugares subterrâneos, em plantações, e assim a Igreja do Senhor vai crescendo. A filha daquele pastor me fez uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, ela perguntou se no nosso país a gente podia pegar nossas Bíblias e ir com nossas Bíblias até as nossas igrejas. Eu falei, sim, nós podemos. No meu país a gente pode pegar nossas Bíblias e ir sem problema para nossas igrejas, porque no país onde ela vive, ela não pode. Ela perguntou o seguinte, lá no Brasil, lá no seu país, vocês podem falar de Jesus para todas as pessoas? Eu falei, sim, no meu país nós podemos falar de Jesus para todas as pessoas. Então ela abriu seus braços, tirou um sorriso tão lindo dos seus lábios e falou o seguinte, então lá no seu país vocês falam de Jesus para todas as pessoas, não é? Isso me fez pensar, isso me fez refletir, eu fiquei em silêncio, porque se essa jovem com 17 anos falar de Jesus para a amiguinha da escola e o pai da amiguinha da escola falar para a polícia, essa menina pode ser presa. Se ela levar suas amiguinhas para a Igreja Sofredora, que se reúne na casa dela, e alguém falar para a polícia, a igreja toda pode ser presa, seus pais podem ser presos. E agora ela fala para mim, o meu maior sonho é falar de Jesus para todas as pessoas. Era ter a liberdade de falar de Jesus para todas as pessoas. E nós, como povo de Deus, batistas brasileiros, podemos falar então de Jesus para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações, até que Ele venha. Então, em um tempo como esse, onde a igreja segue sendo perseguida, onde tantas limitações têm sido impostas, a Igreja do Senhor Jesus é convidada, é convocada por Deus a seguir pregando o Evangelho. Como o tema da campanha deste ano nos convida a viver o poder de transformar. E por que devemos viver o poder de transformar? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E por isso precisamos continuar anunciando a mensagem do Evangelho, entendendo que nós já fomos capacitados por Deus com poder. E esse poder de Deus tem atuado lá na Ásia. Esse poder de Deus tem mantido a sua igreja, tem sustentado a sua igreja. E é esse poder que nos leva adiante. E pelo poder de Deus, hoje na Ásia, a Igreja do Senhor Jesus, ela não apenas permanece, mas ela continua crescendo e frutificando para a glória de Deus, porque o poder do Senhor tem capacitado a sua igreja. E para pensarmos um pouco mais acerca desse tema do poder de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, que você possa abrir no texto de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, eu vou ler do verso 32 ao verso 35. Atos, capítulo 4, do verso 32 ao verso 35, assim diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam,
traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Atos capítulo 4, estamos falando aí da igreja recém-nascida. O Senhor Jesus, ali antes de retornar aos céus, no capítulo 1, ele diz aos seus discípulos, olha, eu vou enviar vocês o Espírito Santo, ele vai vir sobre a vida de vocês e ele concederá a vocês poder. E vocês serão capacitados pelo meu poder a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim se cumpriu, o Senhor enviou o Espírito Santo e ele nos capacitou com poder, capacitou os discípulos dos primeiros dias ali. No sermão de Pedro nós vemos algo maravilhoso, quase 3.000 pessoas acrescentadas a essa igreja que acabou de nascer. E essa igreja ainda recém-nascida vai experimentando sinais, maravilhas, tantas coisas tremendas acontecendo ali no meio daquele povo. E quando nós olhamos para uma igreja vivendo um momento tão especial como esse, nós podemos ser tentados a fazer a seguinte pergunta: qual é a receita para que nós aqui possamos experimentar isso também? Qual é a receita, qual é o método que nós precisamos aplicar para que nós possamos fazer com que Deus derrame mais poder sobre nós? E a essa pergunta, certamente Jesus responderia: não tem uma metodologia, não tem uma receita, não é algo que nós planejamos, mas derramar poder sobre a vida da igreja é um ato soberano da parte de Deus. Porque pelo seu poder ele quer capacitar a sua igreja e conduzi-la no cumprimento dos seus bons propósitos. Porque, meus irmãos, pela força do meu e do seu braço é impossível realizar a missão. E é por isso que nós dependemos dessa capacitação da parte de Deus. E quando nós olhamos para essa igreja, ainda vivendo os seus primeiros dias, apesar dos nossos irmãos não desenvolverem ali uma metodologia para convencer a Deus a derramar poder, quando nós olhamos a vida dessa igreja, nós encontramos uma marca muito especial. No final de Atos 2 vai dizer que essa igreja vivia em constante perseverança. Os nossos irmãos da igreja primitiva perseveravam continuamente. Agora, no que eles perseveravam? Eles perseveravam somente naquilo que de fato vale a pena perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam empenhados, debruçados, aprendendo as escrituras. Eles estavam ali também perseverando na comunhão. Agora, olha só que coisa interessante, meus irmãos. Se o texto nos diz que essa igreja perseverava, quer dizer que todas essas coisas nas quais a igreja perseverava não era algo que eles realizassem naturalmente. E por isso exigia perseverança, por isso eles precisavam perseverar, trabalhar, se dedicar para que isso pudesse acontecer. Então, perseverar na comunhão quer dizer que manter a comunhão é algo que dá trabalho. É algo que exige participação de todos, engajamento e dedicação de todos. Os nossos irmãos também perseveravam no partir do pão, onde intencionalmente eles praticavam a partilha, se dedicavam para que isso acontecesse. Eles também perseveravam nas refeições e unidade, estavam juntos ali se empenhando para crescer em unidade. E Deus abençoava muito a vida dessa igreja. O final de Atos 2 vai dizer que essa igreja servia a Deus, andava em fidelidade ao Senhor e caía na graça do povo. E caindo na graça do povo, Deus acrescentava a esse rebanho aqueles que iam sendo salvos. E assim a igreja ia caminhando. Mas quando nós olhamos para um cenário como esse, onde nós encontramos uma igreja experimentando o derramamento do poder de Deus, uma igreja que perseverava continuamente, uma igreja que caía na graça do povo, que via o Senhor acrescentar aqueles que estavam sendo salvos. Ah, meus irmãos, a essa altura nós já estamos pensando que essa igreja vivia um momento muito propício, um momento muito favorável para pregar o evangelho. Mas essa não era a realidade dos nossos irmãos. Porque se você voltar em Atos 3, você vai ver que Pedro e João foram presos por causa do evangelho. Pedro e João foram presos por curar um paralítico na frente do templo. E por isso, então, eles foram colocados na prisão, passaram uma noite ali e no dia seguinte foram levados pelo Sinédrio para então falar à alta liderança religiosa, um momento de grande pressão ali diante de todos os líderes judeus. E aqueles líderes então começaram a pressionar esses discípulos dizendo: olha, nós estamos de olho em vocês. Sabemos que vocês curaram um paralítico na porta do templo e isso é muita ousadia.
A partir de agora, vocês estão proibidos de realizar qualquer tipo de sinal ou transmitir qualquer tipo de ensino no nome desse Jesus, que vocês já sabem que nós já o julgamos, o condenamos por blasfêmia e por isso o matamos em uma cruz. E é diante de um cenário como esse, meus irmãos, que o texto vai dizer, no decorrer de Atos 3, que Pedro, cheio do Espírito Santo, então começa a falar a esses líderes religiosos. E ele diz o seguinte: olha, ouvimos o recado de vocês, mas nós também temos um recado para vocês. Nós fomos alcançados por Deus, somos discípulos de Jesus, e Ele nos capacitou com poder. Portanto, para nós que fomos alcançados por Ele, capacitados por Ele, para nós é impossível. Nós não podemos de forma alguma deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Portanto, para nós é muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aqueles líderes religiosos perceberam que não poderiam manter aqueles homens presos, admiraram a coragem deles e os colocaram em liberdade. E estando em liberdade, Pedro e João se encontram com a igreja, e quando eles estão ali reunidos, em culto, eles começam a orar. E sabe qual foi a oração deles, meus irmãos? Eles não oraram pedindo a mudança ou a transformação das circunstâncias, mas eles oraram dizendo: Pai, dai-nos coragem para fielmente continuarmos anunciando a mensagem do Evangelho. Dai-nos coragem. E aí nós chegamos ao texto que nós acabamos de ler e agora conseguimos compreender todo o contexto onde os nossos irmãos estavam inseridos. E olha como agora esse texto fica muito mais interessante. Atos 4, verso 33, com grande poder, os apóstolos, esses que foram presos por uma noite, esses que foram proibidos de pregar em nome de Jesus, esses que foram proibidos de curar em nome de Jesus, esses mesmos apóstolos não se importaram com essas proibições. E por isso, aqui diz que com grande poder eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Meus irmãos, isso é prova de que nós continuaremos, mesmo diante de tantas dificuldades, nós continuaremos orando ao Senhor: Pai, dai-nos coragem, diante das limitações que têm sido impostas a nós, dai-nos coragem para continuar pregando o Evangelho. Mas todo esse contexto e esse cenário revela algo mais para nós. A partir dessa experiência vivida pelos nossos irmãos em Atos, nós conseguimos perceber que igreja perseguida ou igreja sofredora não é uma novidade dos nossos dias. Não é privilégio da igreja do século XXI sofrer perseguição. A igreja já nasceu sob perseguição. Perseguição é uma marca viva na vida e na história da igreja. Desde que a igreja começou, os poderes dessa terra, o poder humano, tentou impedir a igreja do Senhor Jesus, que atua mediante o poder de Deus. E qual o resultado de toda essa história de tentativas e mais tentativas de impedir o avanço da igreja, meus irmãos? Qual foi o resultado? O resultado é que a igreja do Senhor Jesus se espalhou e continua se espalhando por toda a terra, porque não existe nada nem ninguém que possa impedir a ação do poder de Deus. Espero que você creia nisso e entenda que esse poder que tem conduzido a igreja, que tem feito com que a igreja se espalhe, que tem feito com que discípulos se multipliquem, é o mesmo poder que está sobre a sua vida. E que você possa viver para a glória de Deus, exercitando esse poder que atua na sua vida. Para que você possa viver esse poder de transformar e, através da sua vida, outros sejam alcançados por esse poder e sejam transformados para a glória de Deus. Essa é minha oração por cada um de vocês. E esse poder de Deus que tem atuado na Ásia, tem atuado em realidades como essa que você está vendo nessa imagem. A igreja na Ásia sofre uma grande oposição das autoridades. Essa igreja, ela está situada no país onde nós estivemos, e é uma realidade muito triste. Ela traduz um pouco do que os nossos irmãos têm vivido. E essa é a foto de um templo que foi demolido nesse país no ano de 2016. Os nossos irmãos estavam reunidos em culto e, de repente, as autoridades chegaram ali e simplesmente colocaram esse prédio abaixo. Os nossos irmãos, então, em resposta, simplesmente se ajoelharam sobre os escombros da igreja, oraram e clamaram a Deus. Mas foi muito interessante perceber a resposta deles diante de uma situação como essa. Nós aqui, nós nos sentimos tristes, tocados por essa realidade,
Mas nós não podemos esquecer que mesmo diante de uma situação como essa, onde nós sentimos a dor dessa parte do corpo que está em sofrimento, nós precisamos lembrar que a igreja do Senhor Jesus está debaixo de uma promessa. E o Senhor prometeu que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E é por isso que, diante desse cenário, os nossos irmãos nesse país têm dado a seguinte resposta. Olha só o que eles têm dito. Podem demolir todos os nossos templos, mas ninguém pode destruir a nossa comunhão. Ninguém pode nos impedir de ser igreja. Nós continuaremos perseverando naquilo que é a essência do Evangelho. E assim essa igreja tem vivido para a glória de Deus. E assim os nossos irmãos têm perseverado, têm frutificado, mesmo diante de um cenário como esse. Agora, diante dessa cena também, eu quero dizer algo para os irmãos. A perseguição contra os cristãos na Ásia também não é novidade dos nossos dias. Desde a chegada dos primeiros cristãos nesse continente, aí estamos falando de algo aí por volta do século VI, a chegada dos cristãos nestorianos, eles já foram fortemente perseguidos. Século XII, XIII, começa a chegar os missionários católicos, e ali também sofreram forte perseguição. Século XIX, as missões protestantes vão se intensificando nesse continente, e também muita perseguição contra os primeiros discípulos ali nesse continente. Mas durante um período essa violência vai se agravando, vai chegando a um nível mais complexo, e é durante ali os anos de 1960 que parte dos nossos irmãos em um determinado lugar do continente asiático sofrem uma verdadeira brutalidade. Irmãos nossos estão passando aí por um período de revolução durante essa época, dos anos 60, e ali a violência contra a Igreja de Cristo alcançou o seu nível máximo. Os discípulos de Jesus eram levados em praças públicas, e muitos ali eram espancados e até mesmo assassinados. Pastores e líderes eram presos e enviados para o interior desse país, e sobre muitos deles não se teve mais notícia alguma. Um tempo muito difícil para os nossos irmãos, mas nós estamos falando sobre a ação do poder de Deus, e Deus tem nos dado um espírito de poder e não de covardia. E sabe qual o resultado de toda essa história de tentativas também de impedir o avanço da igreja ali na Ásia? Olha só o que o nosso irmão, que viveu todo esse período de violência na sua própria pele, olha só o que ele nos fala, qual foi o resultado dessa tentativa. Olha que testemunho incrível. E ele vai dizer o seguinte: o governo usou perseguição, violência, algemas, equipes de trabalho, prisões, fez-nos passar vergonha em espetáculos públicos, tirou-nos todos os direitos e privilégios da vida diária, fez-nos passar vergonha em espetáculos públicos, fechou os nossos templos, queimou nossas Bíblias e colocou nossos pastores na cadeia, mas não conseguiu destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque absolutamente nada nem ninguém pode impedir a ação do poder de Deus. E nos nossos dias, o que tem acontecido ali no continente asiático? Nos nossos dias, a perseguição segue se intensificando. E entre os anos de 2017 e 2018 aconteceu algo muito triste. Um casal de missionários de um determinado país ali do continente asiático foi assassinado. E por conta desse assassinato fez soar um alerta dentro de um grande país ali da Ásia, que fez com que eles começassem a compreender a expansão da igreja. E por isso o governo começou a agir naquele país. E começou então uma grande campanha para mais uma vez tentar impedir a expansão da igreja. E por isso uma lei foi elaborada, e essa lei passou a vigorar em 2018. E essa lei diz que todo lugar onde tiver grupos reunidos com intenção de culto ou reunião religiosa, eles estão sujeitos à multa e os seus líderes sujeitos à prisão. E os vizinhos que souberem das reuniões e não denunciarem também estarão sujeitos à multa. E aí talvez você pense assim, puxa, que realidade difícil. Mas quem sabe com uma troca no poder essa realidade não muda. Isso até poderia acontecer. Porém, recentemente, esse país alterou a sua Constituição e deu poderes ao atual presidente para permanecer na presidência por tempo indeterminado. Uma situação muito difícil, um cenário complexo para a atuação da igreja, mas nada pode impedir a ação do poder de Deus. E sabe qual tem sido o resultado nesse país, mesmo diante de tantas dificuldades?
Olha só o que Deus tem feito ali, meus irmãos. Nos últimos 30 anos, as igrejas nos lares, as redes de igrejas nos lares experimentaram o maior padrão de crescimento de igrejas da história mundial. Em nenhum outro país. Olá, meus irmãos. Olha só. Espero que vocês estejam orando. E somos um povo que estamos sendo exercitados na resiliência. A internet do Heitor caiu. Então o problema foi lá com ele. Já estava aqui desescabelando de novo. Falei, o que aconteceu agora desta vez aqui? Mas não, foi lá. Já está estabilizando novamente para a gente retornar com ele, tá? Estejam orando, estejam em oração. Né? A gente já está com a dificuldade de não poder nos encontrar, de não nos ver, e temos o desafio de poder conseguir fazer com que a transmissão, a fala do pastor, do missionário, tudo isso chegue até vocês também, tá? A gente vai aguardar uns segundos aqui para que ele possa novamente ter a internet dele lá retomada e entrar na sala novamente para que a gente possa continuar ouvindo ele, tá certo? Eu permaneço com o Gile ainda comigo na mesma sala, estamos nos falando também, e ele já comunicou lá que o problema foi lá com ele, tá bom? Deixa eu olhar aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se a gente consegue louvar a Deus nesse meio tempo. Eu vou trazer aqui um hino para que a gente possa louvar até que ele estabeleça. Vou tentar o contato aqui com eles também. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. O hino que nós temos aqui é Poder para Salvar. É um hino de missões também. Não é o da campanha da junta deste ano, mas estamos adotando também para cantar durante esse mês de março. Poder para Salvar já é conhecido. Vamos louvar a Deus nesse interim, enquanto o irmão se restabelece lá.
Ok, irmãos, nós já conseguimos restabelecer lá com o Heitor. Eu vou direto para a tela com ele para poder voltar aquilo que estava sendo dito, né? Deixa eu só corrigir isso daqui para a tela ficar cheia e ele retornar. Ok, Heitor, por favor, tome a fala aí, meu irmão. Ok, pastor. Então, tecnologia é isso, né, meus irmãos? Faz parte. É uma bênção, mas quando resolve deixar a gente na mão, infelizmente isso também acontece, né? Mas vamos lá, terminei aquela primeira parte falando sobre a igreja que tem atuado ali na Ásia. Terminei falando sobre o crescimento da rede de igrejas nos lares, muitos cristãos chegando a essas igrejas caseiras. E essa igreja tem atuado, e tem atuado muito. Essa igreja tem servido ao Senhor Jesus com seriedade. Eu quero falar um pouco do tempo que tivemos ali junto a essa igreja, um pouco do que vimos Deus fazer através dos nossos irmãos ali, que têm servido de uma forma muito preciosa. E eu começo então falando sobre uma das áreas de atuação dessa igreja. Essa igreja tem atuado em vilas onde as pessoas sofrem com a hanseníase. Nós temos ali locais que eram aqueles antigos leprosários que nós tínhamos aqui no Brasil. Infelizmente, essa realidade ainda existe ali. E pudemos fazer essa viagem, estar ali com um grupo de irmãos, numa vila, onde as pessoas que foram retiradas das cidades, foram retiradas do convívio com os seus familiares, foram praticamente depositadas ali naquele lugar, sem qualquer tipo de assistência, sem qualquer tipo de ajuda. Encontramos aquelas pessoas ali em uma situação muito precária, praticamente isoladas e esquecidas pela sociedade, mas a igreja do Senhor Jesus está presente ali. E por isso pudemos passar um período ali servindo aquelas pessoas. Levamos uma equipe de massoterapeuta, fisioterapeuta, enfermeiro, passamos uma manhã dedicando cuidado físico àquelas pessoas, e foi ali, meus irmãos, que eu percebi que o amor de Deus, ele não é algo meramente contemplativo, ele não é algo meramente subjetivo, mas o amor de Deus toma formas. O amor de Deus, ele se personifica quando nós nos lançamos em serviço amoroso àqueles que sofrem. E ali eu vi o amor de Deus derramado através da vida dos nossos irmãos, que serviram com brilho nos olhos. Eu vi o amor de Deus derramado através de cada toque, eu vi o amor de Deus derramado através do olhar, através das palavras, através do abraço. Foi um período muito precioso. Mas quem não tinha uma profissão assim na área da saúde, o que eles faziam? Eles ajudavam a passar cremes nos pés das pessoas, ajudavam a cortar as suas unhas, ajudavam a limpar dentro dos seus ouvidos. Meus irmãos, que momento precioso, momento onde a igreja se lançou em serviço àquelas pessoas. E depois desse período de serviço, nós pudemos ali celebrar o nosso Deus, realizar um culto, porque nós estávamos em uma região que não era tão supervisionada. Então, por isso, podemos ali adorar o nosso Deus junto com aquelas pessoas, porque através desse trabalho da igreja, que tem ido até esses lugares, hoje, boa parte dessas pessoas que vivem ali são discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E como foi precioso cantarmos juntos, orarmos juntos e louvarmos o nosso Deus. Mas antes de chegarmos ali, tivemos uma situação tanto quanto inusitada. Nós tivemos uma grande surpresa, uma grata surpresa. Nós estávamos reunidos aguardando o transporte para seguirmos para a vila, e enquanto o transporte não chegava, nós íamos conhecendo ali os irmãos. Nós, por sermos estrangeiros, as pessoas tinham muita curiosidade, queriam nos conhecer. Nós íamos então ali trocando uma ideia, conversando e conhecendo as pessoas, até que de repente eu vi uma mulher se aproximar do nosso grupo. E fiquei muito preocupado porque eu já tinha lido muito sobre a história da igreja nesse país e vi muitos relatos de pessoas que se envolviam, se infiltravam no meio da igreja apenas para poder denunciar o trabalho. E quando eu vi aquela moça se aproximando, eu cheguei perto da nossa missionária e perguntei: vem cá, essa moça vai com a gente? E ela respondeu: sim, ela vai com a gente. Falei: mas ela faz parte do grupo aqui? Ela falou: sim, ela faz parte do grupo. E aí eu perguntei: mas então por que ela está usando uma calça camuflada? E ali aquela nossa missionária me explicou a situação e ela disse: olha, essa mulher usa uma calça camuflada porque ela é membro oficial do governo desse país. Ela é enfermeira de alto padrão das Forças Armadas aqui. Mas pode ficar bem tranquilo,
que assim como Paulo, que um dia foi perseguidor da igreja de Cristo, essa mulher também teve o seu encontro com o Senhor Jesus. E através da enfermagem nos ajuda a cuidar daquelas pessoas. E não falta a uma só viagem que nós realizamos ali para aquelas vilas. Naquele momento eu louvei a Deus. E eu deixo aqui para vocês um pedido de oração. Orem muito pelo governo nesses países. Orem para que os governantes tenham encontros com o Senhor Jesus. E quem sabe não é através desses encontros que as portas desses países vão se abrir para a pregação do Evangelho em nome de Jesus. Ore por isso, mas lembre-se também que ainda que as portas não se abram, o poder de Deus continuará agindo assim como tem acontecido e ele tem sido glorificado. Uma outra frente de trabalho onde essa igreja tem atuado são nas realidades de montanhas, onde nós encontramos ali povos minoritários. Esse país é um país com muitas regiões montanhosas. E essas montanhas geralmente são habitadas por minorias étnicas. E fizemos uma viagem muito interessante. Dentro daquele país fizemos uma viagem de quase 28 horas. Nos deslocamos de uma ponta a outra do país e chegamos em um lugar onde conhecemos mais um casal de obreiros da Junta de Missões Mundiais, que tem atuado e trabalhado ali há mais de 10 anos, trabalhando entre os povos minoritários. E foi um período muito precioso. Eles nos levaram para conhecer de perto um pouco do seu trabalho. E por isso fizemos mais uma viagem, aproximadamente 7 horas de carro, e chegamos numa montanha. Começamos a subir a montanha e quando chegamos na metade dela, descobri que tinha ali no meio daquela montanha uma cidade fincada naquele lugar. E ali pudemos permanecer por uma noite. No dia seguinte continuamos a nossa viagem e chegamos exatamente no topo daquela montanha. E no topo daquela montanha, em meio a um pequeno vilarejo de aproximadamente 200 pessoas, Deus nos deu o privilégio de conhecer alguém muito especial. E aqui eu apresento a vocês a sua irmã asiática, e o nome dela é Liu. E a Liu tem servido ao Senhor com alegria naquela realidade, naquele lugar, no meio do seu povoado, no meio daquela montanha. E ela dividiu conosco um pouco da sua história, nos contou como conheceu ao Senhor Jesus aos 6 anos de idade, quando ouviu uma canção que falava a respeito de Jesus. Mas os anos se passaram e a Liu se casou, e tendo se casado foi viver naquela pequena cidade no meio da montanha. E vivendo naquela pequena cidade nos contou que viveu uma verdadeira tormenta no seu casamento, porque ela não lembra de uma só parte do seu corpo que não tenha sido agredida por aquele militar, seu ex-marido. E ele então simplesmente a tratava com impiedade, e ela sofria muito nesse casamento. E andando pelas ruas da cidade, praticamente sem esperança, a Liu encontra uma mulher. E ao se aproximar dessa mulher, ela percebe que essa mulher está cantando uma música muito familiar. Até que ela chega bem ao lado dessa mulher e percebe que ela estava cantando exatamente a mesma música que a Liu ouviu aos 6 anos de idade e que falava a respeito de Jesus. Por isso ela chega ao lado daquela mulher e diz: olha, eu já ouvi falar de Jesus muitas vezes. Já ouvi muitas coisas sobre Jesus, mas a verdade é que eu não sei quem de fato é Jesus. E essa mulher então começou a falar a Liu quem era Jesus e começou a evangelizar a Liu. Depois começou o processo de discipulado com a Liu. E a Liu então entregou a sua vida a Cristo. E passado algum tempo, a Liu foi expulsa de casa pelo seu marido. Precisou retornar lá para o topo da montanha, para o seu vilarejo de origem. E ali naquele pequeno vilarejo, naquele pequeno povoado de aproximadamente 200 pessoas, hoje nós temos 8 pessoas pertencentes àquela minoria no meio daquele vilarejo, que se converteram através do testemunho da Liu para a glória de Deus. A Liu tem vivido o poder de transformar e tem feito Jesus conhecido no meio do seu povoado. Glória a Jesus por isso. Orem muito pela vida da Liu, mas orem também por esse rapaz que está diante dela. E o nome dele é Ael. Ael é um dos nossos líderes ali naquele país. E ele, junto com a sua esposa Abel, eles têm servido e têm trabalhado em meio às minorias, e o desejo deles é poder pegar pessoas como a Liu e enviar para centros de treinamento, para que essas pessoas sejam treinadas e capacitadas e retornem aos seus povoados, para que possam desenvolver um trabalho missionário ainda mais efetivo, que eles recebam ferramentas para poder desenvolver o trabalho de forma ainda mais aprimorada. Então, ore por isso. Ore para que Deus use a vida da Liu e para que uma igreja
seja plantada no meio daquele povoado. E você fazendo isso, saiba que as suas orações vão fazer parte da história do nascimento dessa igreja no meio do povoado dali, para a glória do Senhor Jesus. Então ore por isso. Ore pelo nosso trabalho desenvolvido em meio às minorias étnicas e não fique de fora do que Deus está fazendo ali também através da oração. Uma outra frente de trabalho onde temos atuado em todo o continente asiático é entre os PNAs. O que significa PNA? PNA significa povos não alcançados. Esse é um grande desafio missionário, meus irmãos. Aqui eu quero fazer um alerta para você. Nós temos desafios missionários no Brasil? O que você acha? Sim, nós temos. Temos muitos desafios missionários no Brasil. Milhares. Mas para os milhares de desafios missionários no Brasil, nós temos milhares de igrejas que podem responder a esses desafios. E quando falamos de um contexto de povos não alcançados, estamos falando de milhares de desafios missionários, sem termos milhares de igrejas para responder a esses desafios. Países como Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Azerbaijão. Meus irmãos, isso é um grande desafio missionário, o mais complexo de todos. Então eu peço para que vocês orem por isso, porque nós temos a prioridade de pregar o evangelho aos povos não alcançados. Isso é uma prioridade da Junta de Missões Mundiais. Queremos que todos os povos ouçam pelo menos uma vez que o Senhor Jesus um dia passou por essa terra. Então orem para que Deus levante mais obreiros para pregar o evangelho entre povos não alcançados. E parte desses povos não alcançados se encontra no continente asiático. E vimos o que Deus tem feito entre os povos não alcançados através dos seus filhos ali presentes, através da igreja presente no continente asiático. E entre esses trabalhos com povos não alcançados, nós tivemos o privilégio de passar durante 2 meses um período muito precioso com a Grace. E a Grace, ela é nossa irmã asiática. Ela é missionária da terra, ela é missionária nacional. Mas apesar de ser uma missionária nacional, a Grace tem sido sustentada pela Junta de Missões Mundiais. A Grace é a obreira da terra sustentada pelos batistas brasileiros. Ela é sustentada pelas suas ofertas. Então orem pela vida da Grace, que tem sido luz naquele lugar. A Grace tem sido alguém que tem vivido o poder de transformar no meio do seu próprio povo. E a Grace, algum tempo atrás, ficou muito conhecida aqui no Brasil. Muito se falou sobre a história da Grace, e ela ficou conhecida porque, em uma determinada ocasião, ela foi visitar um povoado também no topo de uma montanha. E quando chegou ali, as pessoas em sofrimento correram para ela e disseram: Grace, nós estamos padecendo aqui. Mais um pouco e nós vamos ficar numa situação muito delicada, porque já não chove aqui no topo da montanha há mais de 1 ano. E a Grace, movida por compaixão, olhou para aquelas pessoas e disse assim: mas se orar ao meu Deus, ele pode mandar chuva aqui no topo dessa montanha. E as pessoas acharam aquilo engraçado, olharam para ela e disseram: olha, Grace, aqui nós já temos os nossos deuses. E já fizemos de tudo para eles e não tem jeito. Não tem quem faça chover aqui no topo dessa montanha. E a Grace então retornou para sua casa com aquilo em seu coração. E chegando em casa, a Grace se colocou de joelhos. E de joelhos, Deus bondosamente ouviu a oração da Grace e mandou chuva sobre o topo daquela montanha. E no dia seguinte, a Grace retornou àquele vilarejo. E chegando ali, ela foi recebida pelo líder do povoado. E aquele líder disse para ela: Grace, eu tenho um convite para você. E eu quero convidar você para vir morar aqui no meio do nosso povoado. Porque como líder dessas pessoas, eu quero que você ensine acerca do seu Deus para todos que vivem aqui. Porque nós nunca vimos tamanho poder, nós nunca vimos nada igual. E a Grace, então, pôde tomar essa decisão e resolveu deixar a capital daquele país e seguir para um vilarejo, numa cidade distante, no meio de um povo ali no topo de uma montanha, por amor ao Senhor Jesus e a pregação do Evangelho. E todos a conheciam ali como a moça da chuva. A Grace ficou conhecida como a moça da chuva. E começou o processo de discipulado com muitas pessoas que vivem ali. Ela, que já era capacitada, já tinha sua formação teológica, começou a discipular, começou a preparar uma liderança, plantou uma igreja, deixou a liderança estabelecida, os irmãos vivendo em comunhão. E assim ela encerrou o seu ciclo missionário no topo daquela montanha. E hoje a Grace tem servido em meio a povos
não alcançados naquele país, em meio aos muçulmanos. Ela tem pregado o evangelho aos muçulmanos como professora de inglês. Assim, ela vai nos vilarejos 100% muçulmano e ela se oferece como professora de inglês para ajudar as crianças nas escolas. E através dessa ferramenta, que são as aulas de inglês, ela tem anunciado o evangelho às crianças entre povos muçulmanos. Orem pela vida dela. Ela tem sido tremendamente usada nas mãos do Senhor. E em um dos vilarejos que nós visitamos com ela e acompanhamos suas aulas de inglês, nós ouvimos muitos testemunhos das pessoas falando do que Deus tem feito através da Grace nesses vilarejos. Ouvimos até mesmo testemunho de casamentos que foram restaurados através da vida dessa mulher que tem vivido um poder de transformar. Então, orem pela vida dela e oferte para que ela continue sendo sustentada ali e que muitos sejam transformados através da vida da nossa irmã para a glória de Deus. E por último, essa igreja tem atuado na frente de plantação de igrejas. Novas igrejas surgem nesse país semanalmente, mensalmente, anualmente. Os discípulos seguem se multiplicando, mas o formato de igrejas é um pouco diferente do nosso aqui. Os nossos irmãos se reúnem nos lares, e essa igreja é considerada a igreja clandestina. Mas os nossos irmãos seguem cultuando a Deus, seguem vivendo como igreja, não menos efetiva porque não tem um lugar para cultuar, não. Os nossos irmãos seguem sendo igreja relevante, mesmo tendo que cultuar com um tom de voz moderado, sem o uso de microfone, sem uma boa banda de louvor, sem uma boa estrutura física, mas ainda assim os nossos irmãos têm sido igreja. Os nossos irmãos têm perseverado naquilo que é a essência do evangelho e por isso tantas novas igrejas têm surgido nesse país. Então essa igreja tem atuado em muitas frentes, como eu mencionei aqui. Os nossos irmãos têm ido às vilas onde as pessoas sofrem com a hanseníase. Os nossos irmãos têm ido aos povos nas montanhas. Os nossos irmãos têm ido aos povos minoritários. Os nossos irmãos têm ido em meio aos povos não alcançados. Os nossos irmãos têm plantado novas igrejas. E se isso tudo tem acontecido, qual o nosso papel enquanto obreiro brasileiro trabalhando nesse país? Meus irmãos, o nosso papel ali naquele país é potencializar a ação da igreja que está presente ali. E é isso que temos feito. E por isso hoje a Junta de Missões Mundiais naquele país trabalha de uma forma organizada, como um projeto estruturado, e esse projeto se chama Life Network. E nós trabalhamos no seguinte formato: nós estamos trabalhando junto aos obreiros nacionais. Então, apesar de contarmos hoje com 4 casais de brasileiros, na verdade, a Junta de Missões Mundiais tem sustentado 22 obreiros nacionais, espalhados por 20 cidades e cuidando de mais de 100 pontos de pregação, onde, para a glória do Senhor Jesus, nos últimos 2 anos, nós tivemos ali o batismo de mais de 700 pessoas para a glória de Deus. Mais de 700 irmãos que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E eu encerro a minha palavra falando para vocês um pouco das estratégias desse projeto que nós temos desenvolvido. Como projeto estruturado, nós queremos trabalhar ali por 20 anos, e durante 20 anos nós queremos sair dos campos para as grandes cidades. O que isso significa? Como eu disse para os irmãos, houve um tempo em que a igreja se concentrou nos campos. Por conta da violência contra os cristãos, por conta da prisão de pastores, esses pastores eram enviados para o interior do país. Mas lá no interior, mesmo presos, mesmo quando eram soltos, eles pregavam o evangelho. E é por isso que até hoje a maior parte das igrejas desse país ainda se encontra nos campos. E por isso nós queremos agora intensificar a plantação de igrejas nas grandes cidades e nos grandes centros. Mas nós não queremos apenas plantar igrejas. Nós queremos nos próximos 20 anos plantar ao menos 200 novas igrejas. Mas serão igrejas com visão missionária. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que nessas igrejas que irão nascer, essas mais de 200 igrejas, elas terão visão missionária. E tendo visão missionária, dessas igrejas sairão líderes e pastores. E esses líderes e pastores serão capacitados e serão enviados para um dos nossos centros de treinamento que nós temos nesse país. Hoje nós contamos com 3 centros de treinamento. E eles serão capacitados em 3 áreas diferentes. Nós vamos capacitar pastores e líderes para o trabalho entre as minorias étnicas, para o trabalho com plantação de igrejas nas grandes cidades
e também para o trabalho de missões transculturais, porque Deus tem levantado missionários nesse país e nós queremos participar da capacitação e do envio desses missionários nacionais para países onde eu e você, como brasileiros, não somos tão bem-vindos assim. Mas esse povo encontra portas abertas e Deus tem uma missão especial para a igreja nesse país. Então orem por isso, porque nós queremos ser aí a organização enviadora desses missionários. Queremos que eles sejam projetados ao campo através da Junta de Missões Mundiais. E isso, para a glória de Deus, meus irmãos, já tem acontecido, porque nós já enviamos missionários desse país para a Camboja, para o Laos, para o Vietnã, para Filipinas e para Bangladesh. Então, orem por isso, porque nós queremos ser um centro enviador de missionários nesse país para muitos outros países, porque Deus tem uma tarefa para essa igreja, mas Deus também tem uma tarefa para nós que estamos aqui no Brasil, Ele tem uma tarefa para você. E eu peço para que você abrace esse desafio. Esteja em oração. Ore para que Deus possa continuar abençoando essa nação e levantando missionários ali. Oferte, dedique seus recursos para que essa igreja possa continuar avançando, para que o nosso projeto missionário seja sustentado nesse país, para que nós possamos continuar mantendo esses 22 obreiros nacionais, os 4 casais de brasileiros e os nossos 3 centros de treinamento. E se você puder, fale a outros do que Deus tem feito no continente asiático e se programe, porque você também pode ir lá e ver com os seus olhos o que Deus tem feito naquela nação. Ore por isso, ore por tudo que eu apresentei aqui para os irmãos, abrace, oferte, mobilize e vá. E aqui eu quero apenas fazer uma observação. Quando você olhar para esses 4 pilares, não pense que você deve abraçar uma coisa ou outra, não. Nós todos oramos, nós todos ofertamos, nós todos vamos, porque o ir não é geográfico. Nós vamos aonde nós estivermos e todos nós também mobilizamos. Então, todos nós precisamos estar engajados nessas 4 frentes. Precisamos todos orar, todos ofertar, todos ir e todos mobilizar. Espero que você abrace esse desafio e ore por esse continente tão vasto, tão imenso, mas que Deus nos confiou como missão. E nós queremos ir lá e pregar o evangelho para que pessoas continuem sendo alcançadas pelo poder de Deus. E que você possa viver o poder de transformar aí na sua cidade também. Que Deus use a sua vida e te abençoe em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu agradeço o espaço, agradeço a cada um dos irmãos que esteve aqui conosco nesse tempo, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. E aqui eu deixo então as nossas formas de contribuição. Se você deseja adotar esse projeto, você pode pedir o meu WhatsApp ao Gilivânio, ele vai enviar o meu contato para você, e você vai dizer, olha, eu quero adotar o projeto da Life Network, que atua lá no continente asiático, e eu vou te dar todas as informações pelo WhatsApp. Ou você pode fazer uma oferta em uma das contas da Junta de Missões Mundiais e enviar o comprovante para o Gilivânio, para que ele possa me repassar. E o CNPJ da Junta de Missões Mundiais hoje é o nosso Pix. Esse é o nosso Pix, CNPJ da Junta de Missões Mundiais, você faz uma oferta rápida, e assim nós podemos então enviar rapidamente a sua oferta ao campo missionário. Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pastor Sidney, pelo espaço. Que Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Heitor, nós queremos agradecer o irmão por tudo que compartilhou conosco aqui. Opa, espera só um pouquinho. Eu abri para o Heitor e não abri para a igreja. Agora sim, os irmãos vão poder me ouvir. Deixa eu só ajustar uma melhor câmera, porque eles estão me vendo ainda pelo celular e agora vai ficar melhor para eles também. Estava dizendo aqui, agradecendo o Heitor, agradecendo pelas palavras, e veio de impacto aos nossos corações também, né? Acho muito interessante, muito importante que a igreja ouça esses testemunhos, possa ser compartilhada dessas experiências. Tudo isso edifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não conhecia, por exemplo, esse testemunho da irmã Grace, e me ocorreu até aqui o texto da palavra do Senhor,
lá em Tiago, né, que fala sobre o próprio Elias, Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vou compartilhar aqui na tela com os irmãos também. Olha só, igreja. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Né? Então, Elias era humano como nós, Grace é humano como nós também, e nós sabemos que pelo poder de Deus, ele vai capacitando, ele vai transformando as pessoas, né? Bem, deixa eu diminuir aqui meu áudio, porque está indo eco ainda para vocês. Heitor, obrigado. Mais uma vez agradeço. Deus o abençoe. Gili, se você quiser falar algo, quiser compartilhar alguma coisa aí, por gentileza. Bem, irmãos, como foi dito, o pastor até compartilhou uma palavra. Hoje de manhã o pastor falou algo que sempre me vem quando se fala sobre a igreja perseguida, aquela passagem de Romanos 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E aí indo para o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós falamos de viver o poder de transformar. E nada, nem ninguém pode impedir o poder de Deus de agir. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. O Heitor falou para nós participarmos daquilo que Deus tem feito no mundo. E aí sempre me vem aquele slogan no início das nossas transmissões: faça parte dessa história. Ore para que mais graces, mais views creiam no Senhor Jesus e o Evangelho os alcance. Se mobilize, oferte. Quantos missionários nós temos sustentado ali no continente asiático? Tudo isso devido à nossa participação. Então, que continuemos a segurar as cordas e que juntos nós possamos fazer parte dessa história e, por consequência, daquilo que Deus tem feito no mundo. Heitor, muito obrigado por ter estado conosco. Que Deus te abençoe e que os irmãos da nossa igreja possam ter sido edificados por tudo aquilo que foi colocado nessa noite. Pastor, está contigo. Travou aqui um pouquinho. Gili e Heitor ainda me ouvem, né? Sim. Então, tá bom. Passei a palavra para ti. Tá certo. Deu uma travadinha aqui. Eu vi que você tinha ficado quieto e me veio à mente isso. Irmãos, é isso. Olha só, nós não vamos nos alongar muito. Deixa eu só fazer um pequeno outro comentário com vocês. A gente passou uma boa parte com o Heitor, não poder, todo o tempo, né? Nós não vimos aí a face, o rosto do nosso irmão. Contudo, ele continua pregando o Evangelho. Estava aqui pensando no tempo que nós estamos passando, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde simplesmente a gente às vezes se incomoda até mesmo com a máscara tampando os nossos rostos, né? E a gente tem algumas dificuldades com isso. No entanto, ainda assim a gente pode falar, a gente pode pregar, né, a palavra de Deus. Então, não tenham vergonha do Evangelho. Não deixe de pregar a palavra de Deus. Não tenham medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós precisamos continuar pregando. E
abriu meus olhos, uma outra questão colocada aqui, foi a simultaneidade na nossa participação no trabalho missionário. Não é ou orar, ou ofertar, ou mobilizar, ou ir. O Heitor deixou aqui no final enfatizado. Podemos fazer as 4 coisas, participações nas 4 áreas. Podemos orar, podemos mobilizar, podemos ofertar, podemos ir. Pense nisso, reflita nisso também. Vou orar aqui e vamos encerrar o culto desta noite. Deus nos abençoe. Oremos. Santo e eterno Deus, o Senhor é Deus bendito, soberano, maravilhoso. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que continue a abençoar, derramar a Tua graça sobre a vida do Heitor. Obrigado por tê-lo conosco aqui nesta noite, poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nele, por ele, através da vida dele, Pai, e também de outros missionários, outros trabalhos, projetos que ficamos aqui conhecendo. Continue a constranger, continue a falar à tua igreja, a impactar teu povo, Pai, com esses testemunhos e por meio da tua palavra. Santo Espírito de Deus, atue poderosamente nas nossas vidas. Eu peço, Senhor, que a cada oportunidade ela seja trabalhada com discernimento, aproveitada para a glória do teu nome. Oro e peço perdão pelos meus pecados, oro pelo teu povo, a tua igreja, e nessa semana que temos pela frente, temos condições de continuar vivendo esse poder transformador, continuar participando da tua vontade, realizando, ó Pai, a tua obra. Sê com cada um de nós, suplico, em nome do teu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo que está em nós, permaneça para sempre. Amém. Paz a todos, queridos. Até mais, Gile. Até mais, Heitor. Até mais, igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, queridos.